Olá, meus tesourinhos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas. Nessa semana nós vamos ver determinação de uma função afim. Então, o que vai acontecer? Eu vou te dar alguns pontos desta função para você determinar qual é a função a qual esses pontos pertencem. Tá? Para a gente iniciar, eu quero dizer como é que vai funcionar. Então, eu tenho uma função afim. E a definição, você tem que lembrar, essa definição ela é imprescindível. Como é que é a definição da função afim? F de x é igual a x mais b. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y. Y é igual a x mais b. Então, o valor de y ele é dependente e o valor de x ele é independente. Então, ele diz o seguinte, que essa função afim, ax mais b, fica inteiramente determinada quando nós conhecemos dois dos seus valores, f de x1 e f de x2, para quaisquer x1 e x2 reais com x1 diferente de x2. Ou seja, com esses valores dados, nós conseguimos determinar os valores de A e de B. Então, vamos lá. Deixa eu traduzir aqui o que essa definição quer. Então, para mim definir a função f de x igual a x mais b, eu preciso encontrar o valor de A e o valor de B. Então, toda vez que ele pede determine a função, então você vai ter que procurar o valor de A e o valor de B. Bom, o que você vai precisar para encontrar o valor de A e o valor de B? Você vai ter que ter dois valores para a função. Então, o primeiro valor é f de x1, o segundo valor é f de x2, ou seja, dois valores para y, e para os quais o x1 vai ser correspondente ao f de x1 e o x2 vai ser correspondente ao f de x2. Ou seja, você vai ter dois valores para x e esses valores para x você vai ter dois valores para y. Então, traduzindo, para que você determine uma função, você precisa de dois valores de x e dois valores de y, ou dois valores da função, ok? Essa é a definição. E aí nós vamos partir para, nessa primeira aula, nós vamos partir apenas para a gente ver como é que funciona. E aí na segunda aula nós vamos fazer algumas aplicações, ok? Então a primeira diz o seguinte, a primeira questão diz o seguinte, escreva a função afim, então ele já está afirmando que é a função afim, sabendo que f de x2 é menos 2 e f de 1 é igual a 1. Então, observe, eu tenho dois valores para x, dois valores para y. Quem são os valores de x? O x é aqueles números que estão entre parênteses. Então, os valores para x, 2 e 1. E os valores para y são os valores que estão depois da igualdade. Então, os valores para y é menos 2 e 1. Ou seja, quando x é 2, o y é menos 2. Quando x é 1, o y é 1. Então, como é que eu defino a função que passa por esses dois pontos? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar a definição na nossa primeira igualdade. Minha primeira igualdade eu tenho o quê? F de 2 é igual a menos 2. Então, observe. Eu tenho f de x igual a ax mais b. O que significa ter f de 2? Aí você vai ter que lembrar da aula passada. F de 2, lembra que tudo que está em parênteses é o valor de x. Então, para você ter f de 2, você vai na função e onde tiver x você vai trocar por 2. Então, vai ser f de 2 é igual a vezes x mais b. Observe que a minha substituição é por x. A minha segunda substituição lá na igualdade ele diz que f de 2 é igual a menos 2. Então, se f de 2 é igual a menos 2, onde tem f de 2 eu posso trocar por menos 2. Então, observe, eu vou usar a igualdade e onde tiver f de 2 eu vou colocar menos 2. Então, vai ser menos 2, porque o valor de f de 2 é igual a vezes 2, 2a mais b. Vou trocar os dois termos, então 2a mais b igual a menos 2. Então, nós encontramos a primeira igualdade, vamos para a segunda. Agora eu vou usar a definição na segunda, então eu tenho quem? F de 1 é igual a 1.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a definição f de x igual a x mais b, e onde tiver f de 1, como é que eu encontro f de 1? Onde tiver x, eu troco por 1. Então, f de 1 é igual a vezes 1 mais b. Aí, de novo, ó, f de 1 é igual a 1. Então, onde tem f de 1, eu posso trocar por 1. Então, vai ser 1 é igual a vezes 1, a mais b. Observe que eu vou ter duas igualdades em função de a e de b. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas igualdades e vou jogar no sistema. Então, observe, a primeira igualdade, 2a mais b igual a menos 2. A segunda igualdade, a mais b igual a 1. Então, eu vou pegar esses dois valores, essas duas igualdades, e vou jogar no sistema. 2a mais b igual a menos 2 e a mais b igual a menos 1. Então, esse é um sistema fácil de resolver. Aí você tem três processos, pelo menos, para se resolver. O processo da adição, o processo da substituição, o processo da comparação. Eu sempre faço pelo processo da adição. Por quê? Sempre eu vou ter mais b em cima, mais b embaixo. Então, o que eu faço? Pelo processo da adição, eu vou ter que ter dois valores iguais em módulos, só que um positivo e o outro negativo. Então, se eu tenho mais b positivo, basta multiplicar uma das duas equações por menos 1, e aí eu vou ter mais b positivo com menos b negativo, com b negativo, e aí eu posso cancelar. Então, eu vou multiplicar a de baixo por menos 1. Então, o que vai acontecer? A de cima vai continuar igual, a de baixo eu vou só trocar os sinais. Então, a de cima, 2a mais b igual a menos 2, continuou como estava. A de baixo é só trocar os sinais, onde é positivo vira negativo. Então, vai ser menos 1 vezes a, menos 1 vezes b, menos b, e menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aí, observe que o b ele cancela, porque em cima eu vou agora somar as duas igualdades. Em cima eu tenho mais b, embaixo eu tenho menos b, então eu posso cancelar. E fica 2a menos a fica a, menos 2 menos 1 fica menos 3. Então eu encontrei o valor de a. Agora eu vou encontrar o valor de b. E aí como é que eu faço para encontrar o valor de b? Pega qualquer uma das equações e onde tiver o valor de a, troca por o valor que você encontrou, no caso menos 3, e aí você encontra o valor de b. Então eu vou pegar de baixo, antes de multiplicar, né? Então a mais b é igual a 1, e aí onde tiver a eu vou colocar menos 3, que foi o valor que eu encontrei. Então vai ser menos 3 mais b é igual a 1, isolando b, b é igual a 1, o 3 está negativo, ele passa positivo, b é igual a 1 mais 3, b é igual a 4. Então, observe o que ele pergunta, quem é a função. Então, para mim determinar a função é fazer o quê? A definição é f de x é igual a x mais b, e aí a função é só no lugar de a, coloca o valor que você encontrou, no valor de b, coloca o valor que você encontrou. Então, a função vai ser quem? F de x é igual a, quem é a? Menos 3x mais b, quem é b? 4. Então, a função é f de x igual a menos 3x mais 4. E com isso, nós finalizamos a questão. Vamos fazer outra questão exatamente igual, vou mudar só os valores, o processo de resolução é igual, vou mudar só os valores. Então, eu quero o seguinte, escreva a função afim, e aí eu dei a definição. Qual é a definição? F de x é igual a x mais b, não esqueça essa definição. Tá? E aí, sabendo que f de menos 1 é igual a 7, ou seja, quando x é menos 1, a função é 7. E f de 2 é igual a 1, ou seja, quando x é 2, a função é 1. Então, o processo é exatamente igual. Vou pegar a definição, vou substituir nos dois pontos, e aí eu vou ter duas igualdades, jogo essas duas igualdades no sistema, acho o valor de a e b, e aí finalizo a questão. Ok? Então, a minha primeira igualdade é f de menos 1 é igual a 7. Quem é minha definição? F de x é igual a x mais b. E aí eu quero f de menos 1. Como é que eu encontro f de menos 1? Onde tiver x, eu troco por menos 1. Então, vai ser f de menos 1 é igual a vezes menos 1 mais b. E aí, o f menos 1, eu tenho o valor dele. Quanto é o f menos 1? 7. E aí, onde tiver f de menos 1, vou trocar por 7. Então, vai ficar 7 é igual
A vezes menos 1, menos A, mais B. Trocando os dois termos, menos A mais B igual a 7. Como eu estou trocando os dois termos de uma vez, fica com o mesmo sinal. Agora, o que eu vou fazer? Vou usar a definição no segundo ponto. F de 2 igual a 1. Então, eu quero f de 2, como é que eu faço? Pego a definição e onde tiver x, troca por 2. Então, vai ser f de 2 é igual a vezes 2 mais b. Então, f de 2, quem é f de 2? 1, igual a 2a mais b, troco os dois termos, 2a mais b é igual a 1. E agora eu vou pegar essas duas igualdades, menos a mais b igual a 7, 2a mais b igual a 1, e vou jogar no sistema. Então, vai ser menos a mais b igual a 7, 2a mais b igual a 1. Vou multiplicar por menos 1, qualquer uma das duas, tá? Eu multipliquei a de cima por menos 1. Então, vai ser menos a vezes menos 1. A, positivo, porque menos com menos fica mais. Mais b vezes menos 1, fica menos b. E 7 vezes menos 1 fica menos 7. A de baixo eu só repeti. 2a mais b igual a 1. Por quê? Porque em cima eu fico com menos b. Embaixo eu fico com mais b. Menos b mais b cancela. E aí eu vou somar. A mais 2a, 3a. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Então, A vai ser menos 6 sobre 3. A vai ser menos 6 sobre 3, vai dar menos 2. Então, encontrei o valor de A. Agora, para mim encontrar o valor de B, pega qualquer uma das equações. E aí, onde tiver A, coloca menos 2. Pegar de baixo, 2A mais B igual a 1. Então, vai ser 2 vezes quem é A, menos 2, mais B igual a 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Multiplicação, faz jogo sinal, mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais B igual a 1. Então, B, isolo B, é igual a 1. O 4 está negativo, ele passa positivo. B é igual a 4 mais 1. Então, B é igual a 5. Bom, agora de posse do valor de A e B, eu posso determinar a minha função. Quem é minha função? F de x é igual a x mais b, e agora é só trocar. Quem é o valor de A? Menos 2. Quem é o valor de B? 5. Então, minha função vai ser menos 2x mais 5. Com isso, nós finalizamos a questão. Bom, agora eu vou ensinar para vocês que ele pode vir de outra maneira. O processo é o mesmo, ele só vai vir escrito de maneira diferente. Então, eu tenho o seguinte, uma reta que passa pelos pontos menos 1 e 5, e 2 e menos 4. Qual é a lei da função que representa essa reta? Bom, aí você pode perguntar, professor, como é que eu sei que isso é uma função afim? Observe, toda vez que a questão falar que é uma reta, é função afim, ok? Então, na próxima aula eu vou falar sobre gráfico da função afim. Vocês vão ver que toda função afim, o gráfico é uma reta. Então, toda vez que ele disser que é uma reta, então a função é afim. E aí ele deu 2 pontos. Então, ele deu o valor de x. Quem é x? Menos 1. Quem é y? É 5. No primeiro ponto. No segundo ponto, quem é x? 2. E quem é y? Menos 4. Então, vamos lá. Vou usar a definição no primeiro ponto. Lembra que eu disse que eu posso usar f de x igual a x mais b, ou eu posso usar y é igual a x mais b. Então, observe, lembra do par ordenado lá? Então, par ordenado é o quê? É um valor x e um valor y. O primeiro valor é sempre o do x e o segundo valor é sempre o do y. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a definição e onde tiver x eu vou colocar menos 1 e onde tiver y eu vou colocar 5. Então, vai ser 5 é igual a A vezes menos 1 mais B. Então, no lugar de y, troquei por 5. No lugar de x, troquei por menos 1. Então, vai ficar 5 é igual a vezes menos 1, menos A mais B. Trocando os dois termos, menos A mais B é igual a 5. E aí, eu encontrei a primeira igualdade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a definição no segundo ponto. Quem é o meu segundo ponto? 2 para x e para y menos 4, quem é minha definição? Y é igual a x mais b. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 2. Onde tiver y, eu vou trocar por menos 4. Então, vai ficar menos 4 é igual a A vezes 2 mais b. Então, menos 4 é igual a 2 vezes A, 2A mais b.
Trocando os dois termos, 2a mais b igual a menos 4. Observe que ficou um sisteminha bonitinho. Vou pegar duas equações, vou montar um sistema. Então, quem é meu sistema? Menos a mais b igual a 5, 2a mais b igual a menos 4. E aí eu disse que sempre você vai multiplicar por menos 1. E aí você escolhe o de cima ou de baixo. Eu vou escolher o de cima. Então vai ser menos a vezes menos 1, vai dar a. Mais b vezes menos 1 vai dar menos b. E 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E o de baixo eu vou só repetir. 2a mais b igual a menos 4. E aí eu cancelo o b. Menos b com mais b cancela. E aí eu somo. A mais 2a vai ser 3a. Menos 5 menos 4 vai dar menos 9. Então, a vai ser menos 9 mais 3 sobre 3. Então, a vai ser menos 9 sobre 3, vai dar menos 3. E aí, como é que eu faço para me achar o valor de b? Basta eu pegar qualquer uma das igualdades e onde tiver a, coloca menos 3. Vou pegar de baixo. 2a mais b igual a menos 4. Qual é o valor de a? Menos 3. Então, 2 vezes menos 3 mais b igual a menos 4. Então, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, mais b igual a menos 4. Então, b vai ser menos 4. O 6 está negativo, ele passa positivo. b é igual a menos 4 mais 6. b é igual a 2. Agora, basta substituir na definição. Aqui é a minha definição. Y é igual a x mais b. E aí, onde tiver a vai ser menos 3. Onde tiver b, vou colocar 2. Então, vai ser y é igual a menos 3x mais 2. Com isso, nós finalizamos a primeira aula. Nós voltaremos na segunda aula para fazer aplicações sobre este assunto. Tchau, até mais.